Esse é o canal oficial do Bispo Bira no YouTube. Se inscreva hoje e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação a cada nova postagem. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Ouça agora a palavra amiga do Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos os que estão ligados aqui conosco, e ligados com a fé, e ligados com o Espírito da fé, que é o Espírito de Deus. Que o Espírito Santo venha iluminar os seus olhos, abrir os seus olhos, iluminar o seu entendimento, para que você compreenda perfeitamente a vontade dele através da meditação da sua palavra. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, meus amigos, nós prometemos na sexta-feira que daríamos continuidade àquela meditação da palavra do semeador. Nós falamos na semana passada sobre o semeador que saiu a semear. E a primeira parte da semente caiu à beira do caminho. Nós explicamos o que era a beira do caminho. A beira do caminho é o coração. Caiu no coração e vieram as aves e comeram rapidinho. Quer dizer, o diabo, o maligno, veio e surrupiou aquela palavra do coração antes que a palavra chegasse na mente, no intelecto, para a pessoa então avaliar, pesar e então decidir a sua vida. Bem, nós falamos também que o semeador é o Senhor Jesus. E a semente, óbvio, é a palavra dele. Hoje nós vamos falar da semente que caiu entre as pedras. Muito bem, o semeador continuou andando, mas uma parte das sementes caiu em pedregais, quer dizer, entre as pedras, onde não havia terra bastante. E logo nasceu. E porque não tinha terra funda, então veio o sol e queimou-se. E logo ela secou porque não tinha raiz. Quer dizer, quando a semente cai numa terra frouxa, quando a semente cai junto das pedras, então, que não tem muita terra, ela cresce logo. Mas, porque não tem muita terra, então ela não aguenta o calor suficiente. E então ela se seca. O Senhor Jesus explica o seguinte: o que foi semeado? Foi semeado em pedregais, ou seja, entre as pedras,
é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Recebe com alegria, gosta da palavra, bate palmas, oh, que maravilha! Só que essas pessoas não têm raiz, quer dizer, como não tem raiz, quando não tem terra suficiente, ela não consegue se desenvolver, não consegue criar raízes. E ela é de pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, eu queria que vocês entendessem bem isso, esse fato. O que foi semeado em Pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Está claro. Recebe com alegria. Mas quem são essas pessoas que recebem com alegria? Que são fáceis de serem alegres, enfim, são sensíveis às emoções. São as pessoas que pensam com o coração. Elas pensam com o coração, elas não pensam com o intelecto, elas pensam com o coração. Elas decidem com o coração. E o coração, a gente está careca de saber que é desesperadamente corrupto e enganador. É o que diz a palavra de Deus em Jeremias. Então, as pessoas que recebem a palavra com aquela emoção, com aquele entusiasmo, isso eu já vi muito disso, muito, mas muito. As pessoas vêm, agradecem a palavra de Deus. Puxa, bispo, que mensagem maravilhosa, né? Eu digo, é verdade. Mas eu sei que aquele elogio mostra claramente que a pessoa recebeu com emoção aquela palavra. E que ela não dura muito tempo lá dentro do coração dela, da vida dela, porque não tem raízes, não chega a criar raízes, porque não tem terra suficiente, não tem terra. A pessoa não pensa com a cabeça, ela pensa com o coração. Então, essas pessoas sensíveis, infelizmente, são as pessoas que mais sofrem no mundo. É ou não é? Você que me ouve neste momento, que me vê e tem sido sensível, você, por qualquer coisinha, você se alegra, qualquer coisa, uma notícia boa, você se entrega. Aí, quando vem uma notícia ruim, você também se entrega à tristeza, à agonia. É ou não é? Então, você é uma pessoa que, ora se entrega para a emoção do bem, ora se entrega para a emoção do mal. Quer dizer, você é uma pessoa que não tem aquele equilíbrio espiritual. Você tem que pesar, você tem que avaliar. É como, por exemplo, o homem que vai construir um edifício. Então ele lança as bases, os fundamentos do edifício. Mas como ele não fez os cálculos para ver se tem condição de terminar aquele edifício, ele começa naquele vamos que vamos, vamos lá porque vamos conseguir, vamos pela fé e tal, e toma aquela atitude e começa a construir. Só que ele não avaliou, ele não pesou, ele não pensou nas consequências. Ele tomou uma atitude movido por uma fé emotiva, uma fé do coração. E são muitas pessoas que tomam a decisão dessa forma, infelizmente. E aí, no final, elas não conseguem ver o fruto da fé, elas ficam decepcionadas, elas ficam frustradas, elas acusam o pastor, a igreja, acusam Deus, elas acusam todo mundo, menos a si mesmas. Jesus disse que a gente, quando
for construir uma torre, a gente tem que sentar, pesar os recursos que tem, avaliar para ver se aquele dinheiro dá para terminar a obra. Para que, não começando a obra, tenha que parar e ficar aquele prédio lá pela metade. E que vai ser uma vergonha para o construtor, vai ser uma vergonha para os que empreenderam naquela jornada. Assim também é a fé. Jesus disse: olha, se vocês querem mesmo seguir a minha palavra, primeiro vocês têm que colocar a mim como o primeiro na sua vida. Eu tenho que ser o primeiro na sua vida, primeiro do que a sua mãe, do que o seu pai, do que os seus filhos, do que seus irmãos, primeiro do que o seu marido, do que a sua esposa, do que eu tenho que ser o primeiro. É por isso que existem os dízimos. É muito legal isso, né? Porque quando Jesus fala de ser o primeiro, é porque ele nos trata como primeiro também. Então ele não quer ser tratado como segundo, se ele nos trata como primeiro. Para que eu possa ser primeiro, melhor dizendo, na vida dele, ele também exige que seja o primeiro na nossa vida. É o primeiro mandamento. O primeiro mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, de todo o seu pensamento, de todo o seu entendimento. Quer dizer, ele tem que ser o primeiro. E amar a Deus significa respeitá-lo, obedecer a sua palavra, seguir, praticar a sua palavra. Então, não é fácil, claro, você seguir Jesus. Não é fácil. Para você seguir Jesus, só morrendo para esse mundo. Só virando as costas para o mundo. Então, Jesus explica isso, que o semeador, que é ele mesmo, o semeador deixou cair algumas sementes entre as pedras. E porque não havia terra suficiente, então logo nasceu. É como o feijão. Se você pegar um pouco de uma mecha de algodão, molhar e colocar o feijão ali, olha, no dia seguinte vai estar o feijão lá em cima, vai crescer 5, 10 centímetros, mas depois ele não vai aguentar, ele vai cair e vai murchar e vai morrer. Por quê? Porque não tinha terra. Então, quando a fé não está fundamentada na terra boa, sólida, a terra que é frutífera, a terra certa, então não há como dar fruto. Quer dizer, você não pode aceitar a palavra de Deus na base do sentimento, do seu coração, da emoção. E é por isso que muitas pessoas que aceitam a palavra motivadas pela música, por uma bela canção, não é? As pessoas ouvem uma canção bonita, se entregam para Jesus. Mas e quando elas estiverem lá fora, não tiverem a canção? E quando não houver um ambiente agradável como a da igreja? Então ela vai se desesperar, ela vai cair em si, vai ver que não está sendo consciente daquilo que Jesus está falando. Então, ele explica que o semeado entre os pedregais ou entre as pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Recebe com alegria. Assim como o casamento. Muitos casamentos são feitos assim. Sim ou não? Diga para mim, minha amiga, meu amigo. Você que está aí avaliando esse pensamento, essa parábola, você casou empolgada ou empolgado pela beleza dela,
Puxa, você viu nela a pessoa certinha para você, porque ela é perfeitinha, de acordo com o modelo que você sonhava, você casou com ela. Só que você não olhou o que ela tinha dentro dela. Ela por fora é uma beleza, é uma pintura, mas dentro dela você não avaliou. Aí você entregou a sua vida para ela. Poxa, a primeira noite de núpcias foi uma maravilha. Mas na segunda noite, já na terceira noite, aí você já viu que era tudo a mesma coisa. Aí você viu com a convivência com ela que toda aquela beleza exterior não tinha fundamento. Era vazia, vazio. Ela não tinha nada para dar. Ela só tinha corpo. Ela só tinha um corpo. Esse que é o problema. E vice-versa, né? Às vezes você casa com um rapaz forte, saudável, bonito, né? Sarado. Poxa, o rapaz tem condições econômicas e tal. Puxa, você casou com aquele rapaz e você falou, eu vou ser feliz. E quando aconteceu na primeira noite, você descobriu que ele não tinha nada dentro de si. Era vazio, falava abobrinhas. O seu pensamento lá em cima, o dele aqui embaixo. É como, por exemplo, você, uma pessoa estudada, inteligente, poxa, que pensa, raciocina, aí você vai, casa com esse rapaz maravilhoso, esse príncipe. Aí quando vocês vão conversar, ele fala de bolinha de gude. Eu posso imaginar. Ele começa a falar, por exemplo, do futebol, vai falar do time de futebol dele e tal. Quer dizer, sem conteúdo, sem nada, vazio. Aí você, puxa vida, aonde eu fui amarrar meu boi? Olha só, que furada. Ele é todo bonito, mas só tem corpo. Ele não tem mais nada. Não tem mais nada. E são muitas pessoas assim. Muitas pessoas que são tão pobres, tão miseráveis, que só têm dinheiro. A mesma coisa acontece. Muitas pessoas são tão vazias. A única coisa que elas têm é um corpo bonito. Tem um corpo bonito, mas não tem alma, não tem espírito, não tem vida, não tem nada para dar. Então essas pessoas que só têm corpo ou que só têm dinheiro, elas agradam inicialmente aquelas pessoas e chegam até a enganar aqueles corações que são emotivos, que são enganadores. E depois o resultado final é decepção. Então, Jesus ensina que a fé é algo inteligente, você pesa. Eu lembro que eu levei mais de 1 ano para entregar minha vida para Jesus, porque eu estava avaliando, pensando, puxa, eu não tenho, coragem ainda de entregar minha vida para Jesus e virar as costas para o meu futuro. Eu sou jovem. Mas quando veio o aperto, quando veio o desespero, eu não tive outra alternativa senão, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me entrego, eu me rendo. E desde então, eu assumi aquele compromisso. E o compromisso que eu assumi com ele assumiu comigo. Porque não tem outra alternativa, minha amiga, meu amigo. O que nós apresentamos no altar vai trazer benefícios ou não vai trazer nada.
Depende do que nós apresentamos. Se nós apresentamos toda a nossa vida, se nós colocamos toda a nossa vida, o altar é uma terra fértil, vai dar fruto. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que aquele que serve o altar, do altar tirará o seu sustento. Então, minha amiga, aquele que serve a Deus com a sua própria vida, que é a oferta viva para Deus, também será considerado por ele. Jesus disse: aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora, a pessoa que fica se entregando às emoções, aos sentimentos, é bonita a mensagem foi maravilhosa, erudita, poxa, o pastor prega muito bem, que maravilha, ele é engraçado, e a oração dele é bonita, tudo é bonito. E daí? Mas o que é bonito nem sempre é o que presta. Às vezes o bonito é como o rapagão, né, todo sarado, é como aquela menina toda bonita, maravilhosa, uma suntuosidade, uma miss perfeita. Mas quando vai, na hora do vamos ver, de conversar, de dialogar, vazio. Tá, tem enjoo conversar com pessoas assim, é ou não é? Diga a verdade. Você senta para conversar com uma pessoa que não há diálogo. Você fala uma coisa aqui e ela entende aqui embaixo. Não é fácil. Imagine você conversar a sua cabeça de uma pessoa formada, inteligente, uma pessoa vivida, vivenciada, uma pessoa que teve experiências na vida e tal. Você vai conversar com um rapaz que é fortão, bonito, jovem, cheio de vitalidade, você entende o que eu quero dizer. Mas depois você vai conversar com ele, ele fala de bolinha de gude. Aí você fica tão decepcionado. Então assim são as pessoas que decidem suas vidas no coração. São pessoas emotivas. Qualquer coisinha choram. Qualquer coisinha estão alegres. É assim. Vai de um lado para o outro, mas não se firmam numa posição equilibrada. A fé, minha amiga e meu amigo, é algo que vem de Deus, é perfeita. E há equilíbrio na fé. Você pesa, você pensa, você raciocina, para então tomar a decisão. E se não for assim, não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Porque Deus é um ser inteligente, sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Como que ele vai aceitar um louvor, uma adoração? Como que ele vai aceitar uma oferta na base da emoção, do sentimento, do blá blá blá, do oba oba? Não dá. Não dá. Então, amiga e amigo, avalie a sua fé. Pese a sua fé. E se por acaso você é uma dessas pessoas que a palavra caiu entre as pedras e cresceu, mas depois não teve raízes, então a palavra murchou e ficou caída, e você está caído. Caído porque essa palavra não trouxe fé, ela não gerou fé, a fé inteligente, ela gerou uma fé emotiva, e aí está a sua vida cheia de fracassos. É culpa de Deus? Não. É culpa da palavra? Não. É culpa do seu coração enganador. Esse texto
é muito, muito forte. O primeiro texto nós vimos que a palavra que caiu à beira do caminho caiu no coração. Caiu no coração. O diabo foi lá e surrupiou. Agora, também foi no coração que ela decidiu aceitar, entregar-se e tal. Mas, como o coração é enganador, ela foi enganada pelo seu próprio sentimento. E hoje está aí caída, prostrada. Eu já estive na igreja, eu sei, eu já fiz isso, já fui abençoado, olha, eu fui curado disso, eu fui curado daquilo. Muito bem. Mas e aí? Não, agora, sabe, eu desanimei, eu estou triste, eu estou aqui caído, eu quero ir na igreja, mas nem consigo sair de casa para ir na igreja. Mas quando se trata de uma balada, você tem ânimo para ir. Sim ou não? Sim ou não? Pense nisso, minha amiga. Use a sua cabeça. Você sabe que Jesus é o cabeça da igreja. Se o coração fosse mais importante, ele seria o coração da igreja. Mas não, ele é o cabeça da igreja. Se ele é o cabeça, quer dizer, é o que pensa, é o que pesa, é o que avalia, para que então possa tomar uma decisão correta. Graças a Deus. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós, que às vezes nos fazem tremer por não as querermos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com amor, enfim nos falam de vida, que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão, com muito amor, cuidar dessa planta que os frutos Olha, essa parábola da semente, do semeador, ela fala também do Espírito Santo. Muitas pessoas dizem assim: bispo, eu estou na igreja há tantos anos e ainda não recebi o Espírito Santo. Por quê? É lógico que você não recebeu. Por quê? Não recebeu porque a sua fé é emotiva. Você vive numa fé emotiva, e a fé emotiva é uma fé ilusória. Você pensa que está na fé, mas não está na fé, você está na ilusão, no sensacionalismo. Você vive, mas eu já fui na igreja A, na igreja B, e eu me senti muito bem, eu fiquei alegre. Eu sei disso. Essa fé emotiva faz a pessoa sentir uma alegria maravilhosa, mas quando você vai buscar os frutos, tem nada, está vazio. E é por isso que muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, porque têm apresentado no altar uma fé emotiva e não uma fé racional. Paulo disse assim, olha só, ele disse assim: eu sei em quem tenho crido. Quer dizer, ele sabia. Ele não disse assim, eu sinto em quem tenho crido, não. Mas eu sei em quem tenho crido.
Há uma diferença enorme. Quando você sabe em quem tem crido, a sua fé é consciente. Mas quando você sente em quem tem a sua fé é bola de gude. É aquela fezinha de jogo do bicho. Essa é a realidade. Não serve para nada. Então, minha amiga, você vai ver agora testemunho. Eu quero que você preste atenção nesse testemunho, que somente quando a pessoa tem uma fé consciente, recebe o Espírito Santo, e então a fé que ela oferece a Deus é uma fé sólida, palpável, é uma fé que enfrenta vendavais, que enfrenta tempestades, que enfrenta a morte, que enfrenta a vida, que enfrenta o diabo, que enfrenta o inferno, que enfrenta as difamações, as perseguições, as angústias, que enfrenta o mundo e consegue vencer. Vamos vê-los. Meu nome é Luísa, eu tenho 20 anos e antes de eu receber o Espírito Santo, eu tinha uma vida totalmente destruída, né? Na faixa de 8 anos de idade, eu já era envolvida com drogas, né? Devido ao meu pai ser do crime também. Inclusive, ele foi até assassinado e isso me marcou muito. Aí eu comecei a me mutilar. Me mutilei, também sofri tentativa de abuso. Cheguei na minha mãe para falar com ela e isso foi terrível, porque ela não acreditou em mim, ela achou que eu estava mentindo. Então o ódio foi aumentando. Com 13 anos de idade eu já passava dias na rua, bebia muito e eu buscava felicidade nisso. E o tempo foi passando e eu comecei a fazer tatuagem, porque eu vi que de alguma forma isso chamava a atenção das pessoas. E foi aí que eu comecei a usar as drogas, fui pro mundo das drogas também, né? Eu usei cocaína por um tempo, usei também êxtase, que é a famosa balinha. Eu me deparava com as brigas dentro de casa, né? Eu mal chegava em casa, minha mãe já começava a brigar, me xingar, palavras de baixo calão. Então eu corria pro banheiro e pegava a gilete e me cortava, né? Então eu me mutilava. E teve até um dia que ficou muito marcado para mim, que foi um dia que eu me cortei e eu me deparei com sangue, o braço inchado, deitei na cama e eu senti uma paz, como se aquilo tivesse aliviado a minha dor. E no dia seguinte, a vontade de se cortar aumentou mais. Quando eu me deparei nessa situação, comecei a analisar toda a minha vida, do passado até o presente. E aí eu falei, o que eu tô fazendo aqui? A minha vida não é essa. E aí me fizeram o convite para estar indo na igreja. Quando eu cheguei na igreja, as pessoas viram tatuado. Primeiro fez, tatuagem. Mas ninguém me tratou mal. Ninguém. Pelo contrário, me receberam, né? Sempre me trataram muito bem. Sempre se preocuparam comigo. Inclusive, quando eu cheguei e eu vi as pessoas perguntando, tudo bem? E a gente vê que aquele tudo bem sincero, né? E perguntando, quer conversar? No mundo ninguém perguntava se eu queria conversar, se eu estava passando por algum problema. E aí eu comecei a falar com Deus. Foi aí que eu comecei a chorar muito, chorei muito, como se eu tivesse me sentindo a pessoa mais errada do mundo, a pessoa mais suja. Eu me senti horrível. Então, até depois desse choro, foi como se eu tivesse arrancado algo dentro de mim. Essa sujeira parece que arrancou, porque eu me senti diferente. Então foi aí que eu tive força e falei, eu preciso estar na presença de Deus. E eu comecei a ir todo dia para a igreja. Eu tinha prazer em estar na igreja, é uma necessidade. Me falaram sobre o Espírito Santo, então eu resolvi me dedicar. Eu resolvi largar tudo aquilo que me fazia mal para poder servir a Deus. Comecei a obedecer. E aí me batizei nas águas, né? As pessoas me falavam do Espírito Santo, eu comecei a ler livros, comecei a pesquisar mais, via vídeos, eu me aprofundei para saber o que é o Espírito Santo. E uma coisa que me marcou muito foi quando falaram assim, que quem de vocês vai chamar a atenção de Deus, porque o noivo vai descer? Quem vai chamar a atenção de Deus? Na hora, na minha cabeça veio, eu vou chamar. Eu olhei para aquela multidão que tinha mais de 50 mil pessoas e eu falei, eu vou chamar a atenção. Como pode? Eu usei a minha fé
né? Eu vim do mundo, eu tinha fé para fazer coisa errada, mas eu usei a minha fé ali em Deus. Então eu olhei para aquela multidão, aos olhos humanos é impossível. Poxa, a menina acabou de chegar agora na igreja, né? Recebeu o Espírito Santo. Então eu busquei. E quando ele desceu sobre a minha vida, dentro de mim, veio na minha cabeça assim: a alegria que você procurava, você encontrou. E a certeza que Deus estava comigo, né? Eu saí dessa vigília totalmente leve, transformada. E Deus não saía da minha cabeça. É algo dentro da gente que nos conforta, né? E então aquela pessoa que era vazia, que era triste, que dependia das pessoas para ser feliz, e hoje não dependo de ninguém. O Espírito Santo hoje, ele me renova a cada dia, me fortalece. Eu não me sinto mais sozinha, né? Hoje eu amo a minha família, eu me reconciliei com a minha mãe, hoje a gente tem paz. Hoje eu procuro ajudar pessoas que passaram pelos mesmos problemas que eu. Esse desejo vem dentro de mim, que é muito mais forte que eu. Porque independente das coisas que eu faça, eu sempre penso e falo: eu posso fazer mais. Poxa, olha o que Deus me deu. Ele deu tudo dele para mim. Então, o que é fazer uma evangelização? O que é ajudar o próximo? Não é nada, em vista do que Deus me deu. Ele me deu uma vida. O Espírito Santo para mim é tudo, tudo. É vida, é o ar que eu respiro. Eu dedico a minha vida hoje somente a Deus. É maravilhoso o testemunho da Luísa, né? Mesmo com seu corpo todo pintado, tatuado, ela tinha um corpo tatuado, cheio de problemas, cheio de dores, frustrações, inferno. Mas ela entregou esse corpo a si mesmo, ela se entregou 100%. Ela foi a própria oferta viva e Deus aceitou. Não aceitou do jeito que ela estava. E hoje ela deixou aquele corpo de lado. Agora ela tem espírito. É uma nova criatura. É uma nova pessoa. Então eu posso imaginar a conversa dela antes do Espírito Santo. O blá 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 dela era só emoção, só tristeza, só agonia. Hoje a conversa dela, ela tem espírito, ela tem algo para dar, para dividir com as pessoas que estão sedentas. Vamos ouvir mais um testemunho, vamos assisti-lo. Meu nome é Johnny Pacheco, eu tenho 47 anos. Eu vim de uma família de muitos irmãos. O meu pai trabalhador, então não tinha um salário assim muito, né, muito bacana, não tinha uma situação financeira bem definida. A minha mãe também trabalhava, eu lembro, e a gente ficava em casa os irmãos só. Foi desse jeito até a gente ficar adolescente, né? Os anos foram passando e chegou a minha época de servir o exército. Eu fiz de tudo, esmerei e consegui servir o exército. Minha mãe ficou toda orgulhosa. Comecei a fazer curso para ser graduado e consegui conquistar mais uma patente. Fui promovido a sargento do exército. Uma coisa bacana. Até que aconteceu uma coisa inesperada. O comandante do batalhão que eu servia recebeu uma carta anônima que eu tinha um problema médico. Como que uma pessoa com problema médico, uma deficiência física, podia estar servindo o exército, ainda mais como sargento? Ali o meu sonho começou a ruir. Aquele castelo, né, que eu tinha imaginado para mim, começou a desabar.
E ali foi constatado aquele defeito, né, que eu tinha, físico, que era um problema visual. E aquilo ali, então, me causou uma vergonha muito grande. Porque eu tinha enganado para ficar graduado, eu tinha disfarçado, maquiado o problema. Fui pegando, daí por causa dessa situação que aconteceu, eu fiquei muito, muito irritado, muito zangado e querendo descobrir quem foi que mandou a carta anônima. Eu queria pelo menos colocar a arma na cara dela e falar assim, por quê? Aquilo me tornou uma pessoa assim muito violenta, até posso dizer. De uma hora para outra, assim, se alguém pisasse, né, no meu carro, se alguém me irritasse com alguma situação, aí eu não media esforço para cobrar aquilo ali. E o mais interessante é que não era só físico, não era só na mão, eu andava armado. Eu recebi esse convite desse amigo. Ele percebeu ali a gente se debatendo, né, e, rapaz, eu tenho um lugar para te levar. E o lugar que ele tinha para me oferecer era a igreja. A primeira vez que eu vi o homem de Deus entrando, como eu era ex-militar, quando ele entrou no altar, a igreja toda ficou de pé. E eu percebi a autoridade que ele tinha naquele altar. E eu fiquei pensando, quem dá essa autoridade para ele? E frequentando as reuniões foi que eu percebi, né, deduzi e busquei informação que aquela autoridade ele só tinha pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Se é isso que eu quero. E eu percebi ali que o errado, né, o responsável por mudar a minha vida era eu mesmo. Eu não gostava de ler, eu comecei a ler os livros, né, que falavam do Espírito Santo, porque eu queria saber quem ele era. E quando o Espírito Santo me abraçou, foi uma coisa memorável, uma alegria tremenda, me preencheu, me invadiu, sabe, é uma coisa assim, mesclado de alegria, de vontade de chorar, de saber que Deus, aquele Deus que criou o céu, a terra, o sol, as estrelas, Ele está te abraçando e está dando um pedaço dele para ti, está te dando o Espírito dele para ti. Ele está permitindo que o Espírito Santo dele venha fazer parte da tua vida. É uma experiência incrível. Então aquele Johnny brigão, truculento, né, que uma hora brincalhão, outra hora brigão, já não existe mais. Agora é uma constante, né? Agora é o Johnny, o bom amigo, né, o bom pai, que se esforça para ser um bom marido, uma boa pessoa. Uma das primeiras coisas que me veio assim, com os olhos fechados ainda, lá agradecendo a Deus, é o amor pelas pessoas que passaram pelo que eu passei. De buscar ajudar essas pessoas. De falar para elas que tem jeito, que o Espírito Santo pode, quer e vai transformar a aflição delas em alegria. E quando eu percebi que o Espírito Santo estava dentro de mim, eu falei assim, Deus, eu não sei nem o que falar para o Senhor, mas eu vou resumir numa palavra só. Obrigado. Só posso lhe agradecer por o Senhor me aceitar e me entregar, me dar de bom grado o Teu Espírito Santo. Meu nome é Andréia, tenho 31 anos. Antes de conhecer o Espírito Santo, eu era uma adolescente na época que vim de uma família tradicional, assim, uma família tranquila. Na minha casa sempre teve paz, harmonia entre os meus pais, só que do dia para a noite isso foi mudado, foi transformado. No começo da minha adolescência, aos 14 anos, eu fui diagnosticada com um problema de um câncer raro nos lábios. Por esse motivo, a minha mãe começou a frequentar lugares em busca da solução desse problema. A partir desse momento, foi que começou as brigas dentro da minha casa, até vir a separação dos meus pais. E diante dessa separação, eu me vi sem chão. Então aí eu comecei a conhecer as coisas do mundo lá fora, que até então eu não tinha interesse. Eu sempre fui de estudar, sempre fui muito família, mas isso se inverteu, ao ponto de eu não me reconhecer mais em certas atitudes que eu tomei.
buscava me envolvendo sentimentalmente com homens, e assim, os meus relacionamentos foram poucos e foram todos muito sofridos. E a partir desse momento, quando eu me vi assim, que eu tinha uma vida sentimental destruída, eu achei que eu tinha que buscar o outro lado. Foi quando eu comecei a ter interesse por pessoas do mesmo sexo. Eu tinha certo tipo de atitudes, mas depois eu falava, por que eu fiz? Eu não estou entendendo onde que eu estou, como se eu estivesse fazendo aquilo inconscientemente. Não era nada assim que eu premeditava. Quando eu me vi, eu estava na situação e eu sofria, eu chorava, eu me angustiava, sentia um vazio muito grande, mas eu não entendia o que estava acontecendo comigo. E quando alguém vinha falar para mim de Deus, de fé, isso me revoltava muito. Então eu vim na Igreja Universal através de um convite de uma colega de trabalho. E através dela, a palavra de Deus começou a chegar até mim. A minha primeira reunião foi muito difícil, não foi nada fácil, porque eu tinha uma luta interior muito grande. Aquelas palavras vinham do homem de Deus, do altar, mas eu relutava em aceitar. Eu ouvia, mas eu não queria aceitar. A partir desse momento eu falei, Jana, muito obrigada, mas eu não quero, eu não gosto dessa igreja, eu me senti muito mal. Mas aí eu tive uma crise forte de depressão, que eu já tomava calmante já. Eu desencadeei umas crises de epilepsia e tive um princípio de infarto. E isso logo depois que eu fiquei internada uma semana, tive coma alcoólico, porque ingeri a medicação e bebi junto. Porque na verdade para mim tanto fazia viver ou morrer, eu não tinha medo da morte. Quando eu ouvi o médico dizer que eu tinha 72 horas, que se eu não reagisse, se eu não voltasse, eles iam ter que assinar o meu atestado de óbito. Então foi naquele momento que foi o meu fundo de poço. Aí naquele momento eu vi que ou eu buscava conhecer quem era Deus de verdade, o que Ele tinha para mim, ou senão eu não ia sobreviver mais a uma situação dessa. Quando eu comecei a frequentar as reuniões, eu já comecei a sentir aquela paz, aquela serenidade. Aí numa reunião o pastor me falou algo que eu gravo até hoje na minha memória e no meu coração. Deus, Ele te chama do jeito que você está. Ele te abraça, Ele te acolhe, Ele é o teu Pai. Então, nesse momento, eu me senti acolhida. A partir dessa reunião que eu ouvi essa palavra, eu falei, eu quero conhecer mais do meu Pai. Então eu começava a perguntar, pastor, como que eu faço para receber o Espírito Santo? O que eu tenho que fazer? O que é necessário fazer? E ele explicava para mim. Eu busquei através de jejum, através de oração, através da leitura da palavra, através de votos com Deus, porque essa era a minha prioridade. Eu estava louvando, agradecendo por tudo que Ele já tinha feito dentro do meu interior, que Ele tinha feito na minha vida. E de repente, parecia que eu não estava mais cercada na igreja de pessoas. Eu me vi envolvida por Deus. É como se eu tivesse com muito frio, e um cobertor muito aquecido me envolvesse. Eu sentisse aquela ternura, aquele amor. Eu falei, meu Deus, eu estou protegida. Aí eu senti a presença de Deus dentro de mim. Eu me senti uma pessoa bonita, forte. E o desejo que eu tinha era de abraçar as pessoas e falar, onde é a sua dor? Eu quero te ajudar. Aí eu tive a certeza que Deus morava em mim. Antes de conhecer o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, a André era uma pessoa negativa, hoje é uma pessoa positiva. Tudo já deu certo, não vai dar certo, tudo já deu certo. Sou feliz, sou uma pessoa extremamente abençoada, tenho a maior riqueza, né, que é a minha salvação. Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz, Senhor.
teu perdão e dá-lhes Jesus. Ó meu Pai, Senhor dos céus e da terra, Tu e somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a majestade, de toda a exaltação. Porque o Senhor não faz acepção nenhuma das pessoas. Não importa a situação social, a raça, não importa a cultura, não importa nada. Se a pessoa se volta para Ti, do jeito que se encontra, o Senhor imediatamente vem ao seu encontro e faz aquela união, aquela unidade. Meu Senhor, neste momento, enquanto nós estamos falando contigo, há pessoas chorando, desesperadas, pessoas que estão pensando em se matar, pessoas deprimidas, infelizes, pessoas que dizem para mim, não deve ter solução. Ó meu Senhor, venha sobre elas, venha sobre esse povo que está gemendo, esse povo que tem gemido, esse povo que tem sido cansado de tanto sofrimento. É por isso que eu estou aqui, meu Pai, para te pedir por as pessoas que, crendo em Ti, vêm até nós pedindo ajuda, pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, Bispo. E eu sei que só o Senhor pode vir ao encontro de suas necessidades e atendê-las de acordo com cada um. Eu sei que ninguém merece coisa alguma de Ti, mas por causa da nossa oferta, por causa de nós oferecermos a fé no Senhor Jesus, o Senhor nos aceita e nos livra, e nos cura, e nos liberta. O Senhor faz novas todas as coisas. Então, Espírito Santo, eu te peço por todo este povo que está orando comigo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus amigos, nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo venha conduzir a sua vida e fazer de você uma nova criatura, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Ele quer fazer novas todas as coisas na sua vida, como fez no caso desses testemunhos, tá bom? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a Ti.